Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Em 2021, São José dos Campos completa 254 anos de história. Considerada a sede da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o município é cortado pela famosa rodovia Presidente Dutra e liga as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Já foi aldeia, vila e teve sua importância reconhecida no cenário nacional a partir da década de 1920, quando se destacou pela fase sanatorial. Hoje, São José é referência no polo aeronáutico e aeroespacial da América Latina. Hospitaleira, a cidade recebe imigrantes de todas as partes que, junto com cada joseense, constroem um pouco mais dessa trajetória. O nosso programa de hoje, então, faz uma homenagem ao aniversário de São José dos Campos e te convida a conhecer um pouco mais dessa história. Com a palavra, Maria Aparecida Papalha. Qual era o cenário histórico no Brasil quando São José dos Campos se tornou uma aldeia no início de sua história? São José dos Campos ela foi se tornar uma aldeia no século XVII. Tá? No início do século XVII, a gente não tem uma data precisa para o aldeamento. A gente sabe que foi naquele momento em que os jesuítas estavam cada vez mais buscando desenvolver a política de aldeamento, ou seja, conter os indígenas em seus prédios, né, porque eles construíam todos aqueles prédios já com essa intenção, evangelizá-los e disponibilizá-los para o trabalho. Porque o Brasil era Brasil colônia nessa época. E aqui na região, né, na região que na época ainda era a capitania de São Vicente, era uma região que a busca pelo trabalho do indígena, principalmente o aprisionamento do indígena, era muito grande. E os jesuítas brigavam contra, eles lutavam contra a escravização do indígena. Então eles propunham a criação de aldeamentos, onde eles iriam evangelizar esses indígenas e disponibilizá-los como mão de obra para os colonos. Então foi nesse cenário, nesse contexto, que surgiu o primeiro aldeamento, que foi na região do Rio Comprido, né, que é a divisa de São José com Jacareí, foi naquela parte de São José, naquele lugar, e ele surge como foi um momento também em que os jesuítas estavam com bastante medo já do avanço dos bandeirantes que estavam ao encalço do indígena. E eles já estavam também avançando nos próprios aldeamentos. Então eles começaram a ter também fazendas de gado, onde eles meio que disfarçavam os aldeamentos em fazendas de gado para afugentar esses bandeirantes que queriam escravizar os indígenas. Mas era um aldeamento, eram fazendas de gado, tá? Mas com a característica de aldeamento, ou seja, a presença do indígena e a presença dos jesuítas. As origens de São José dos Campos são do final do século XVI, quando se formou a aldeia do Rio Comprido. Quais foram os principais acontecimentos dessa época? O que a gente tem que pensar é que a região toda, não só São José dos Campos, mas toda a região do Vale do Paraíba, era uma região ainda muito acanhada. As primeiras vilas, para você ter uma ideia, as primeiras vilas da região surgiram em torno de 1640, tá? E vilas acanhadas, como, por exemplo, as mais antigas, Taubaté, Jacareí, que são uma das mais antigas, elas vão surgir em meados do século XVII. Tá? Então, a região era uma região muito pobre. Então, nós tínhamos aqui uma região que não estava enquadrada, nesse momento, tá? Numa dimensão mais rica, como estava o Nordeste já, com o empreendimento da agroexportação do açúcar, que foi a primeira grande, né? O primeiro grande empreendimento do Brasil colônia, começa aqui na região de São Paulo. Ela tem início na cidade de São Vicente, mas ela não prospera aqui, como prosperou
nesse momento, no Nordeste. Ela até tem, nós sempre mantivemos o açúcar como um produto, mas não, nesse momento, ela vai prosperar no Nordeste. Então, aqui é uma região empobrecida. É uma região que vai ter características, a região ela vai ter características empobrecidas durante muito tempo. Tá? Ela vai mudar, ela começa a ter uma mudança, né? Isso é a região, São José dos Campos ainda demora muito, a partir do século XIX. Em 1767, a aldeia foi elevada à condição de vila. Como foi este período e como era a cidade nessa época? Esse período, né, século XVIII, meados do século XVIII, foi um período muito especial na época do Brasil colônia, porque o que você tem nesse momento? A gente tem o auge do ouro na região das Minas. Então, o Vale e é um momento em que a gente tem a reorganização da capitania de São Paulo. São Paulo ela tinha estado num momento tão empobrecido anteriormente que ela tinha sido anexada à capitania do Rio de Janeiro. E nesse momento, porque São Paulo, região de São Paulo, toda a região, do Vale principalmente, se torna um lugar de passagem para a região das Minas, então existe uma política da metrópole em realmente dar uma, né, prosperada, e novamente a capitania de São Paulo é restabelecida com o governador, que é o governador que vai fazer uma diferença muito grande, que é o Morgado de Mateus, nesse momento. Então a gente tem esse cenário, a região é uma região que passa a fornecer alimento de subsistência para a região das Minas, e São José dos Campos era um aldeamento. Só que como que esse aldeamento estava nesse momento? Como eu falei para você, é um momento de grandes mudanças. Uma das grandes mudanças que vai ocorrer em meados do século XVIII é a expulsão dos jesuítas do Brasil. Portugal expulsa as reformas pombalinas, que são reformas profundas, que são implementadas aqui, eles vão expulsar os jesuítas. E os aldeamentos, como é o caso de São José, eles passaram a ser administrados por um diretor civil. Foi o caso, né? Então, quando São José dos Campos é elevado à vila, 1767, a gente tem já um aldeamento com um diretor. Não tínhamos mais a presença dos jesuítas que já tinham sido expulsos do Brasil. Mas o que São José dos Campos era? A gente tem um croquis, que é como se fosse um pequeno mapa, inclusive ele se encontra no site do Promemória São José dos Campos, que mostra o que era a vila, né? Porque eles tiveram que fazer esse croquis para pedir a construção, a elevação da condição de vila, né? Mas era um centro urbano minúsculo, praticamente só o núcleo do aldeamento. Tem uma documentação muito importante, que é chamada Autodireção à Vila, né? Que é uma documentação que também nós temos no site do Promemória São José dos Campos, até transcrita nós temos, e essa documentação ela relata como foi esse momento em que São José dos Campos se tornou vila. É como se fosse uma certidão de nascimento da cidade. E aí, tá gostando do bate-papo? Então fica com a gente que daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós voltamos a contar um pouquinho da história de São José dos Campos no programa de hoje, com a palavra a historiadora Maria Aparecida Papalha. Em que época aconteceu e como foi a fase sanatorial de São José dos Campos? São José dos Campos ter se tornado uma cidade sanatório, ela foi fundamental para a cidade. É um momento, a partir mais ou menos de 1920 em diante, tá? Existe essa política
né? Principalmente da Santa Casa, de São Paulo, porque os tuberculosos eles começaram a ser confinados em sanatórios nesse momento. Havia, né, uma epidemia de tuberculose no Brasil, não só no Brasil, ela começou na Europa e foi trazida para cá, mas eles começam a ser tratados principalmente em sanatórios. E São Paulo, a cidade de São Paulo, principalmente a Santa Casa de São Paulo, que era o local onde mais acumulava a tuberculose, eles começam a pensar a possibilidade de desmembrar, ou seja, criar cidades, né, para onde esses doentes seriam mandados, onde sanatórios seriam construídos, exatamente para não sobrecarregar a capital. É quando se pensa São José dos Campos e Campos do Jordão. Porque naquele momento se acreditava na questão do clima, que o clima poderia, né, operar de forma satisfatória em relação à doença. E São José dos Campos viu nisso uma possibilidade. Lógico, não foi todo mundo, a gente vê nos jornais, né? Nos jornais da época havia um grupo na cidade que não queria que fossem trazidos tuberculosos, até pelo próprio estigma da doença, mas ganhou o grupo que queria e foi decisivo para a cidade. A gente tem trabalhos, temos teses demonstrando o quanto foi importante. A cidade foi, na verdade, alavancada pela tuberculose. Tinha um médico, Rui Dória, ele falava na época, São José dos Campos não precisa de indústria, precisa da doença, precisa de tuberculoso. Porque, na verdade, foi a partir do momento em que ela se torna uma cidade sanatório que ela vai construindo as bases para se tornar, mais tarde, uma cidade industrial, de ponta, como foi o caso. Como resultado da política sanatorial, em 1938, aconteceu o primeiro grande zoneamento de São José, dividindo a cidade em zonas sanatorial, industrial, residencial e comercial. Como foi este período? O período em que esse zoneamento é feito é 1932. Ele começa em 32, quando a cidade faz um zoneamento residencial, sanatorial, comercial e mais tarde inclui o industrial, em 38, né? Aliás, São José dos Campos tem essa peculiaridade. É uma das cidades em que o zoneamento aconteceu de uma maneira muito precoce. Poucas cidades brasileiras tiveram zoneamento nessa época. Isso já é um indicativo de um certo planejamento, porque naquele momento o que interessava para a cidade era destacar a área sanatorial, que é a área em que eles começaram a construir os sanatórios, o Vicentino Aranha, que foi de 24, que foi importantíssimo, as pensões, né? Então isso revitaliza a cidade. Porque a cidade ela estava empobrecida. Muita gente, os jovens estavam saindo da cidade porque aqui não tinha recurso, não tinha futuro para esses jovens. Então havia necessidade até de mão de obra e a cidade começa a receber muita gente. Essas pessoas, a grande maioria das pessoas curadas em São José permaneceram em São José. Construíram famílias. E isso vai incrementar o comércio, as pensões. Em 1938, a gente tem a transformação da cidade em instância climatérica. Isso foi fundamental, porque a partir do momento que ela se torna uma instância, ela começa a receber verba até do governo federal. Então, ela vai ter condições de se reurbanizar, ela vai alargar a avenida, tudo isso em nome de maior ventilação em função até da tuberculose.
Mas isso aí vai incrementar a urbanização. A própria questão, por exemplo, relacionada ao encanamento de água potável, que não tinha na cidade. Ele vai se fazer necessário em função dos sanatórios. Então, essa mudança, ela vai oferecer as bases para a grande industrialização que vem depois. E o nosso programa agora vai dar uma pequena pausa, mas a gente já volta com mais um pouco da história de São José dos Campos, em homenagem ao aniversário da cidade. E nesse último bloco a gente termina o bate-papo sobre a história de São José dos Campos, em homenagem aos 254 anos da nossa cidade. Com a palavra, a historiadora Maria Aparecida Papalha. Quando começou e como foi o período de industrialização de São José dos Campos? A gente tem duas fases, né? Dois momentos. A primeira industrialização de São José dos Campos, ela vai ocorrer na região norte, que aliás, quando ocorre o primeiro zoneamento, a área industrial de São José vai ser na região onde hoje é Santana. É ali que vamos ter as primeiras indústrias, que são as indústrias que começam a chegar, são as indústrias de cerâmica, de tecelagem, tá? São essas indústrias mais ainda, né, menores, que começam a aparecer. Só que na década de 50, nós temos um momento peculiar também em termos de Brasil, é um momento do nacional desenvolvimentismo, em que se buscava, a todo custo, uma grande industrialização no país. O país queria sair, já vinha querendo, né, desde a época de Vargas e continuou, queria sair da sua função, digamos, né, de só vender matéria-prima e se industrializar. E ele vai fazer isso por meio das multinacionais. E São José dos Campos, ela vai ser uma cidade. Engraçado que a gente tem algumas teses que vão dizer o seguinte: São José dos Campos é uma cidade laboratório, ela aceita mudanças. Assim como ela aceitou a tuberculose, ela se propõe, né, a aceitar mudanças. Ela começa a mudar, quer dizer, nesse momento da grande industrialização, o eixo, ele sai da região norte e ele vai para a região leste, e principalmente em função até da Dutra, né? Pela facilitação da Dutra como meio de transporte. Então ela muda o eixo da região que vai se industrializar de uma maneira pesada. E São José continua apostando, e ela vai apostar principalmente na tecnologia. Eu acho que o grande pulo do gato da cidade não é nem a industrialização, é ela ter se tornado uma cidade que vai apostar na tecnologia, e na tecnologia de ponta. Porque depois ela vai se tornar uma cidade da aviação, de satélite, ou seja, tudo aquilo que o momento, que era um momento de Guerra Fria, um momento em que se trabalhava com a questão, né, aérea, voltada para a aeronáutica e para satélite, era uma questão que interessava mundialmente. São José dos Campos entra exatamente nesse contexto, né? Então ela acaba se tornando uma região onde a tecnologia ela acaba se destacando, né? As décadas de 1950 e 1960 trouxeram novidades e impulsionaram a instalação de indústrias em São José dos Campos. Quais foram os principais acontecimentos dessa época na cidade? Então, são vários, né? Você tem a Dutra, que é uma facilitação, e são os projetos também. São José dos Campos, ela se permite aceitar projetos novos em relação à cidade, né?
Então, ela vai, por exemplo, aceitar indústrias nascentes, ela aposta nisso. Antes da Embraer, a gente tem a Neiva, que foi uma indústria, inclusive, pioneira em relação à aeronáutica. Ela se instala aqui, para depois a Embraer se instalar. Né? O CTA. O CTA tem uma função muito importante. O CTA, o DCTA hoje, né, mas que era CTA antigamente, ele tem uma função muito importante, porque além, né, da questão relacionada ao ITA, ao INPE, a pesquisa de ponta, basicamente, ele é um território militar e que vai ser favorecido, São José vai se favorecer disso durante o próprio período do regime militar no Brasil. Porque a cidade se favorece, ela se favorece de diversas maneiras. Então é como se ela tivesse, né, esse projeto de arcar, por exemplo, com um ponto de interrogação, né? Não se sabe como as coisas vão funcionar, mas concordar com isso. Né? Por isso que tem até hoje essa questão, né? De se falar que a cidade é uma cidade voltada para a questão da inovação, ela tem uma característica. Por quê? Aí você vai me falar por quê. Uma das questões que se coloca, e principalmente em várias teses, por exemplo, da professora Simone Lessa, ela levanta essa questão. Ela fala assim, o próprio fato de São José dos Campos ter sido, durante a época do café, em que nós tivemos aristocracia cafeeira em várias cidades da região, São José é uma cidade tímida. Então, ela vai defender a tese que a falta de tradição ligada à aristocracia cafeeira faz com que São José permita ser uma cidade de novas ideias, uma cidade de laboratório. Então, ela não tem arraigado, né, em seu histórico, aquelas grandes famílias, famílias de barões, famílias tradicionais, ela não tem esse histórico. São José dos Campos, na verdade, é até hoje uma cidade que tem um fluxo migratório muito grande. Muita gente vem para cá e aqui constrói as suas famílias. A gente tem, por exemplo, períodos na cidade. Nós temos o período da tuberculose, que as pessoas vinham em função dos sanatórios. Algumas famílias vinham junto, ou as pessoas construíam as suas famílias aqui, depois que se curavam, e aqui permaneciam. Então, teve, né, um destaque bastante grande nesse sentido, nessa época da tuberculose. E depois, com a industrialização também. É um outro momento, que é o momento a partir da década de 60, 70, que a gente tem um outro fluxo migratório muito grande de pessoas que vêm, principalmente jovens, que vêm para cá para quê? Para estudar, para trabalhar nas indústrias que estão nascendo e que vão construir suas famílias aqui. Né? Eu faço parte desse fluxo da década de 70, que veio para cá para isso, para trabalhar nas indústrias, para estudar, e aqui ficou. Então você tem, né, e a gente tem isso até hoje ocorrendo na cidade. Uma cidade, né, que ela tem essa característica voltada para um fluxo migratório muito intenso. Atualmente, qual é o cenário característico de São José dos Campos e qual é a importância da cidade para o estado de São Paulo e o país? A cidade é muito importante, né? Uma cidade que se destaca, uma cidade que ainda é uma cidade industrial, né? Ela tem essa característica, mas é uma cidade voltada, hoje eu acho que uma das questões voltada para a questão da tecnologia e pesquisa. Hoje São José dos Campos também se notabiliza
pelas universidades, pelos centros de pesquisa, parques tecnológicos. Então, a gente tem essa dimensão ainda muito forte ocorrendo, né? É uma cidade que tem um comércio forte, lógico. Estamos passando por uma crise, mas isso aí é temporário, eu espero. Mas é uma cidade que tem o potencial ainda. Eu espero que consiga, né, ter, né, um enquadramento melhor em termos urbanísticos, de modo a atender melhor as camadas menos privilegiadas. Isso a gente espera. Mas estamos caminhando, né, nesse sentido. O boom é na fase industrial. O boom, você tem dados, inclusive, tá, que mostram que São José dos Campos não tinha nem condições de arcar com a quantidade de gente que chegava. Não tinha casa para alugar suficiente. Você falou que era tudo... Era um núcleo urbano pequeno. Sim. Década de 60 e 70, isso aqui explode. São José explode em termos demográficos. Só que a tuberculose, né, ela foi a cura da pobreza de São José, na verdade. A doença foi a cura. Como é possível ter acesso aos documentos históricos de São José dos Campos? Nós temos, né, uma parceria, que é uma parceria com a Câmara Municipal de São José dos Campos, a Universidade do Vale do Paraíba e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E essa parceria, ela já é de longa data, desde 2004. Ela resultou no projeto Promemória São José dos Campos, que tem um site. E esse site, ele está instalado no site da Câmara, né? E nós temos uma quantidade muito grande de documentos. Documentos os mais diversos, produções, teses, TCCs, tudo sobre a história de São José dos Campos. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.